Bem-vindos a mais uma videoaula de Sync Study. Neste vídeo aprenderemos sobre a hibridação do carbono. O carbono, como vocês sabem, ele tem 6 elétrons na camada de valência que se configuram da seguinte maneira: 1s2, 2s2 e 2p2. Que, se nós representarmos os orbitais, ficaria a primeira caixinha do 1s2, a segunda caixinha do 2s2 e as 3 caixinhas do 2p2. No 1s tem dois elétrons, então um para cima e um para baixo, que são spins diferentes. Na segunda também tem 2 elétrons, um para cima e um para baixo. E na 2p tem 2 elétrons também, só que como tem que preencher primeiro cada caixinha e depois o para baixo, então fica um virado para cima em 2 caixinhas diferentes, 2 virados para cima em 2 caixinhas diferentes. O problema é que essa configuração eletrônica só serve para o monóxido de carbono, que é o CO, onde o carbono faz uma ligação dupla com o oxigênio e uma dativa. E aí os elétrons do oxigênio entraria uma da dupla aqui, o outro da outra dupla aqui, e a dativa no que está sem elétron nenhum. E aí fecha os 8 elétrons que ele tem que ter. O problema é que essa configuração só serve para o monóxido de carbono. Então, como explicar as outras ligações que o carbono faz? A resposta é que o carbono se hibridiza, ou seja, essa configuração aqui troca. Então, temos aqui que isso aqui é um subnível S, um subnível S, e aqui é o P. Quando o carbono tem várias maneiras de se hibridizar. A primeira delas é quando esses 4 últimos aqui se juntam formando sp3, porque tem um S, um P aqui, um P no meio e um P na direita. Então sp3. Essa ligação ocorre, por exemplo, no metano, CH4, quando o carbono faz 4 ligações simples com o hidrogênio, nesse caso. Então, a configuração eletrônica do carbono ficaria a primeira caixinha intacta, e as outras 4 ficariam bolinhas, né, que simboliza o subnível hibridizado. Nessa hibridização, o elétron que fica aqui virado para baixo no 2s2, o segundo elétron do 2s2, ele vai pular para a última caixinha que está vazia, preenchendo aqui para cima. Então, quando você tem um carbono hibridizado, vai ficar os 2 primeiros normais e um elétron virado para cima em cada um dos subníveis sp3. Esse aqui é S e esses são sp3. Então, agora que ele tem um espaço sobrando para cada elétron no sp3, vem o hidrogênio, 4 hidrogênios na verdade, que o hidrogênio ele só tem S1, um S1 de configuração. Então ele só tem um elétron. O hidrogênio vem com o elétron dele e joga aqui. Aí vem o outro hidrogênio com o elétron dele, joga nesse subnível. Vem o outro, joga aqui. E por fim, o quarto hidrogênio joga aqui. Eu desenhei círculos aqui, mas o hidrogênio não é hibridizado não. Imaginem que esses aqui são quadrados, tá? Tá. Então a segunda forma de hibridização é, por exemplo, quando você tem C2H4, que seria mais ou menos assim. Mais ou menos não, é assim. Ou seja, vamos analisar esse carbono aqui sublinhado de vermelho. Ele está fazendo duas ligações aqui, então uma ligação dupla e 2 simples aqui.
Então, sempre que o carbono tiver uma dupla e duas simples, ele vai obter a outra maneira de hibridação, que é quando ele fica com o subnível sp2. E por que ele fica com esse subnível? Porque, como já sabemos, o primeiro subnível não muda. O 1s não muda. O que muda são esses outros aqui. E se repararmos, quando há uma ligação dupla, há uma sigma e uma ligação π. Na π, nós sabemos que sempre será P com P. Então, como há necessidade de ter um subnível P, então o último, não necessariamente o último, mas um dos subníveis, que aqui no SP3 estão todos iguais a SP3, um deles tem que ser P. E, portanto, só sobrarão 3 com SP2. Porque, na verdade, seria o S que estaria aqui anteriormente e 2 P's. Então, SP2. E esse aqui continua P normal. Deixa eu apagar isso aqui. Então, agora para a configuração dos elétrons. Você tem aqui um elétron virado para cima. Deixa eu fazer de vermelho. Não, azul, né? Que era o que eu estava usando antes. Um elétron para cima, um elétron para cima, um elétron para cima e um elétron para cima. Então, a configuração dele fica: vem primeiro os dois hidrogênios. Não necessariamente vem primeiro os hidrogênios, mas suponhamos que venha. Tem um hidrogênio que tem apenas um elétron. E aí ele joga o elétron dele aqui. Aí vem o outro hidrogênio com mais um elétron, que joga o elétron nesse. E aí agora vem o carbono. E esse carbono aqui, sublinhado de azul, é exatamente igual ao carbono sublinhado de vermelho. E esse carbono, deixa eu desenhar o carbono azul. Esse carbono, ele vai fazer primeiro uma ligação simples, né? Então vai botar um elétron dele aqui. E a segunda vai ser a π. Perdão, a primeira é sigma e não simples, e a segunda é π. Então vem pra cá. Esse carbono tem a mesma configuração desse. Então, representando aqui os subníveis desse carbono azul, ficaria o primeiro igual os 3 subníveis sp2, esse aqui é S, e o quarto P. Então aqui, aqui e aqui. E por fim o P. Na verdade, o elétron não sai do carbono para ir para o outro carbono. Eles apenas se ligam, entende? Então, o elétron do carbono amarelo, ou sublinhado de vermelho, vai ficar aqui também. Eles dividem o elétron. E na última, eles dividem sp2 com sp2 e p com p, que aí forma a ligação π. O p com o p, essa é a ligação π. Tá, agora vamos para a terceira forma de hibridação do carbono. Essa forma de hibridização do carbono consiste, por exemplo, na molécula C2C2H2. Fica C com ligação tripla C, uma ligação simples H e aqui também. Então, observamos que há uma ligação tripla aqui e uma simples. Vamos analisar esse carbono primeiro, porque esse aqui vai ser igual. Então, 3, uma ligação tripla e uma ligação simples. Então, uma ligação tripla e uma simples. Assim, temos que
o carbono fica com a configuração de sp, né, nesse caso de hibridação. Porque o primeiro, como já vimos, fica intacto e os outros, como percebemos na ligação tripla, você tem uma sigma e duas pis. Ou seja, como sabemos, π é P com P, né? Então, se tem duas πs, você vai ter duas ligações P com P. Então, mais um dos subníveis que antes estavam hibridizados, agora vão ficar normais P com P. Então, esse aqui é P, esse é P, esse aqui é SP e esse é SP. Afinal, se a gente pegar aquela estrutura original, seria esse aqui quadradinho S e esse aqui quadradinho P. Então, SP. Então, temos dois SPs e dois Ps. E a ligação ficaria, um hidrogênio vem, sei lá, nesse daqui. Aqui o hidrogênio com o elétron dele. Joga aqui, esqueci de desenhar os elétrons do carbono. Então fica um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Tá, então vem o hidrogênio com o elétron dele e preenche esse aqui. E aí vem o carbono com o primeiro elétron dele, esse carbono também é hibridizado. Vem o carbono com o primeiro elétron dele, que seria esse aqui, só que do outro carbono, liga com esse aqui, o SP, o segundo SP, sei lá, 1, 2. Tá. E então o carbono vai ligar com o sp2 do segundo carbono, do carbono azul, vai ser ligado com o sp2 do carbono vermelho. E aí a gente vai ter isso aqui que está desenhado. E as outras duas caixinhas são iguais no carbono. No carbono azul são iguais no carbono vermelho. Então fica esse aqui e esse elétron juntando com esses aqui, formando as duas ligações π, que a gente tem aqui na análise da ligação tripla. E mais uma vez, quando eu ponho uma setinha e os elétrons entrando aqui, não significa que o H aqui e o C perderam esses elétrons. Eles apenas ligaram. Isso é uma forma didática de demonstrar isso. Essa terceira hibridização também serve para se o carbono tiver duas ligações duplas. Por exemplo, na molécula de C ligado com C, ligado com C, ligado com H, H, H e H. Então, o carbono que tem ligação dupla, duas ligações duplas, é o do meio. Que, na verdade, vai acontecer uma situação parecida com essa daqui de cima. Se você perceber, uma ligação simples sempre vai ser sigma, né? Então, no total, com a ligação π e a sigma, nós temos duas sigmas e as duas πs aqui. Aqui vai acontecer praticamente a mesma coisa. Na verdade é a mesma coisa, só a ligação, o tipo de ligação que muda. Aqui nós temos uma dupla, duas duplas. Então, duas duplas. A dupla sempre vai ter uma sigma e uma π. Como são duas duplas, então vai ter, no total, vão ter duas sigmas. Esse é o símbolo de sigma. E duas πs. E a hibridização fica exatamente igual a esse aqui. Mas só para demonstrar isso claramente eu vou desenhar de novo. O carbono sublinhado em vermelho fica com o primeiro intacto, os outros dois bolinhas hibridizados e os dois finais P. O carbono do meio vai ficar então aqui completo. Não, aqui completo não.
aqui completo. Aqui uma pra cima, uma pra cima, uma pra cima e uma pra cima. Então ele faz duas sigmas e duas pis, duas simples e duas sigmas e duas pi. Então vem são dois carbonos. O primeiro carbono vai oferecer 2 elétrons para o... Só que, desculpa, deixa eu desenhar isso aqui melhor. Cada carbono, vou fazer um em cima e um embaixo. Cada carbono vai oferecer um elétron hibridizado e um elétron da da ligação pi, ou seja, P, e esse aqui vai ser sp2. Lembra que a gente estudou o caso aqui em cima, que quando tem essas ligações, uma dupla e duas simples, é sp2. Então, uma ligação sp2 com sp, deixa eu escrever aqui. Esses dois são sp e esse aqui é p. Então, esses aqui vão se ligar com o carbono, o elétron vindo para cá e esse aqui vindo para cá. Com o outro carbono vai acontecer a mesma coisa, já que o carbono é igual ao de cima. Então, do sp2 vai entrar aqui e o do P vai entrar nesse aqui sobrando. Então vai ficar assim. E essa é a última forma do carbono se hibridizar. Espero que vocês tenham entendido. Desculpe pelos possíveis erros. E é isso aí, até o próximo vídeo.